Amém, irmãos? Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem, felizes? Espero que sim. Eu sempre falo que o cristão, embora ele possa ficar triste, mas ele tem motivo sempre de se alegrar, porque ele sempre está salvo. Ele sempre está salvo. Então, a gente tem motivo de sobra para se alegrar. Vamos orar ao Senhor para a gente entrar na palavra. Você pode fechar os seus olhos. Espírito Santo, é o Senhor quem nos guia em toda a verdade. O Senhor Jesus ascendeu aos céus e antes dele ir, ele disse que o Senhor viria e o Senhor nos guiaria em toda a verdade. O Senhor Espírito Santo falaria tudo aquilo que ele ensinou. O Senhor aplicaria as mensagens de Cristo a nós. Portanto, Espírito Santo, que essa manhã seja mais uma manhã edificante. Que essa manhã seja mais uma manhã onde seu Espírito traz luz ao nosso coração e à nossa mente, traz fogo no nosso coração. Espírito Santo, leva-nos em lugares em Jesus que ainda não fomos. Faça-nos ver Cristo de um modo que ainda não vimos, por meio da sua palavra. Revele Cristo a nós. Revele o Evangelho a nós. Que haja revelação em nosso meio e não apenas informação, mas que sejamos transformados por meio da sua palavra. Que o Senhor Espírito Santo possa aplicá-las em nós, para que possamos sair daqui tendo a certeza de que ouvimos a sua voz por meio da sua palavra. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo Evangelho, é por meio dele que nós somos salvos. Obrigado, Espírito Santo, por estar entre nós, comunicando em nós. No nome de Jesus, amém e amém. Hoje a gente está chique aqui, ó, estreando essa mesinha bistrô. Eu tô igual criança, irmão, quando recebe brinquedo novo. Criança, quando recebe algum brinquedo novo, não quer largar o brinquedo. Isso aqui tá bonito demais, acho que eu não vou nem sair daqui, não vou me movimentar. Irmãos, nós hoje estamos iniciando uma série de mensagens e será 2 domingos que nós falaremos sobre Isaías capítulo 53, ok? Estamos iniciando hoje e será 2 domingos, hoje e o próximo domingo. Nós vamos examinar, fazer a exposição de Isaías capítulo 53. Esse capítulo de Isaías 53 é um dos capítulos, um dos textos mais brilhantes das Escrituras e do Antigo Testamento, segundo alguns comentaristas, dizem que é o mais brilhante do Antigo Testamento. Então, nós estamos dando início hoje a essa série chamada O Servo Sofredor, ok? O Servo Sofredor. E ela vai terminar no próximo domingo, tá bom? Então, Isaías capítulo 53, na verdade, esse texto de Isaías 53, a respeito do servo sofredor, ele começa no capítulo 52. Então a gente vai para o capítulo 52 a partir do versículo 13. É ali que começa Isaías falando a respeito do servo sofredor. Isaías capítulo 52, versículo 13. Versículo 13, isso mesmo. Isaías 52, 13, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, abre aspas, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, fecha aspas. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão.
quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Como eu disse aos irmãos, nós estamos dando início hoje a essa série, o servo sofredor. O profeta Isaías, ele é, no Antigo Testamento, o que mais falou a respeito, ou que mais falou a respeito da vinda de Cristo Jesus. O que mais se referiu e fez profecias a respeito da vinda de Cristo Jesus ao mundo e de sua obra. Isaías, ele foi um profeta em Jerusalém, no Reino Sul, especialmente em Judá. Foi ali que Isaías exerceu o seu ofício ministerial. No Reino Sul, em Jerusalém, em Judá, Isaías ali foi levantado por Deus para ser um arauto, um profeta, aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo. E o ministério de Isaías, é por isso que ele está na galeria dos profetas maiores na Bíblia, né? Existem duas categorias de profetas, os profetas maiores e os profetas menores. E Isaías está na galeria dos profetas maiores. E essa galeria de profetas maiores e menores não é no que diz respeito à posição. Não é profeta maior devido a uma posição que ele tem. E os menores são inferiores e os maiores são superiores. Não é no que diz respeito à posição, mas se refere ao período de ministério,
ao tempo que eles tiveram de ministério profético. Então Isaías está dentro da galeria dos profetas maiores porque o ministério dele foi longo, foi prolixo, foi extenso. Ele teve um ministério longo. 4 reis passaram em Jerusalém, sentaram no trono de Jerusalém e ele continuava atuando como profeta. Ele foi profeta no reino de Uzias, ele foi profeta no período do reinado de Jotão, ele foi profeta no período do reinado de Azarias e de Ezequias. 4 reis em Jerusalém sentaram no trono, Isaías continuava executando a sua tarefa ministerial, seu ofício profético em Jerusalém. Isaías, como eu disse, ele é um daqueles que mais falou a respeito do Messias, de Cristo. Isaías capítulo 53, ele chama Jesus de servo. Ele usa esse termo, o servo. E esse termo, o servo, no livro de Isaías, ele vai falar algumas vezes sobre Jesus se referindo como servo. Isaías capítulo 53 é tido como um cântico profético, um poema profético, um poema messiânico. É uma profecia em tom de cântico e de poema, e ele fez isso aproximadamente 4 vezes. No capítulo 42, ele falou do servo. No capítulo 49, ele falou do servo. No capítulo 50, ele falou do servo. E agora, no capítulo 53, é o texto que ele dura com mais tempo falando do servo. Ele gasta mais versículos. É o maior no que diz respeito à pessoa de Jesus. Então, esse texto, Isaías está falando a respeito desse servo se dirigindo a Jesus. E o interessante é que isso aqui está há cerca de 700 anos. Guardem isso. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer como homem. 700 anos antes de Jesus estar como homem na terra. Isaías está falando dele 700 anos atrás. Essa profecia do sofrimento e também da exaltação do servo, que Isaías se dirige a Jesus, contém provas, escuta isso, contém provas indiscutíveis que Isaías está se referindo a Jesus. Os detalhes desse texto são tão minuciosos que nenhum ser humano poderia ser capaz de premeditar acidentalmente algo assim. É com tanta riqueza de detalhes que Isaías fala a respeito de Jesus, que é uma prova indiscutível de que Isaías estava se referindo a Jesus e não foi um acidente. Ele não premeditou acidentalmente, mas ele teve uma revelação do Senhor e ele falou a respeito de Jesus por meio de uma revelação. Isaías está falando claramente, se referindo a esse servo, que ele é Jesus, antes dele vir há 700 anos atrás. E aí nós vamos entrar agora no exame do texto. Essa série, como vai ser 2 domingos, começando hoje e terminando no próximo domingo, à luz do texto, eu dividi ele em 2 pontos. O primeiro ponto, o sofrimento do servo. O sofrimento de Jesus, que é o tema dessa série, o servo sofredor. E o segundo ponto dessa série vai ser a exaltação desse servo. Vai ser a exaltação de Jesus, a recompensa pelo trabalho que esse servo fez. Então eu convido você ao texto, a gente vai fazer uma exposição com a graça de Deus, olhando versículo por versículo, e o primeiro versículo que nós vamos olhar é o que inicia essa profecia, que é o versículo 13. Versículo 13, aliás, começa no versículo 13, mas nós vamos ver, como eu disse, a primeira parte que é o sofrimento dele, então nós vamos ver a partir do versículo 14. A partir do versículo 14, Isaías diz:
Assim como houve muitos que ficaram pasmados, observe essa palavra, pasmados, diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Isaías está dizendo que Cristo, ao ir para a cruz, e de fato isso aconteceu, na cruz do Calvário, Cristo estava desfigurado. Jesus estava totalmente dilacerado a ponto de estar desfigurado e os homens ficaram pasmados. Os homens ficaram pasmados com a aparência que Cristo estava naquele madeiro, com a aparência que ele estava. Isaías diz que a aparência estava desfigurada. Ele se tornou irreconhecível como homem. Cristo estava suportando tanta crueldade a ponto de não mais ter uma aparência de um ser humano, gente. E 700 anos atrás, antes disso acontecer, Isaías, profetizando a respeito disso, ele disse que de fato isso iria acontecer, e de fato aconteceu. Cristo estava desfigurado. Há relatos nos evangelhos que os soldados romanos maltrataram Cristo. Cristo suportou dores ferrenhas, crueldade. Os soldados batiam com caniço na cabeça dele, vendavam os olhos dele e diziam: você não é profeta? Adivinha quem te bateu? Os soldados romanos tinham chicotes na mão e, segundo a tradição diz, a história diz que na ponta tinha chumbo, tinha ossos de animais. E quando eles batiam nos seus algozes e puxavam, a pele saía, o homem ficava dilacerado. Cristo está no madeiro totalmente desfigurado, gente. Não tinha aparência de homem. As veias de Jesus. Alguns homens que são médicos estudaram o sofrimento de Cristo. Viram que os olhos dele se dilataram. Cristo está ofegante na cruz. A morte de cruz era uma morte horrenda, cruel. O homem morria asfixiado. Cristo está desfigurado no madeiro, irmãos. Irreconhecível. E os homens ficaram pasmados. A aparência de Cristo ficou tão desfigurada que os homens olhavam com horror e temor e tremor. Horrenda coisa era olhar para aquele homem desfigurado. Os homens ficavam horrorizados com aquilo. Um homem totalmente dilacerado, desfigurado, os homens ficaram horrorizados. Com um grande terror. Há um salmo messiânico de Davi, Salmo 22. Olha o que diz esse salmo a respeito de Cristo estar desfigurado. Salmo 22, verso 6. É um salmo messiânico se referindo a Jesus. Olha o que Davi diz. Isso se refere a Jesus. Mas eu sou verme. É o escândalo da cruz. E não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Se isso não estivesse nas Escrituras, seria uma blasfêmia. Mas está. Cristo se tornou um verme na cruz do Calvário. Ele diz: eu não era mais um homem, eu me tornei um verme. E entra aqui o pecado que ele pôs sobre si. Ele está totalmente desfigurado a ponto dos homens zombarem e desprezar ele. Que homem é esse? Dilacerado. Como pasmaram muito a vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que os outros filhos dos homens. Desfigurado, os olhos, a boca, a veia. Uma
coroa de espinho, um tom de deboche, entrando no seu crânio, perfurando sua cabeça. Antes disso, colocaram um manto vermelho nele em tom de deboche, dizendo: Rei dos Judeus. O glorificado por toda a eternidade pelos anjos. O mais belo de todos, entre o universo, multiversos, o belo, se tornou um horror na cruz. Cristo está totalmente desfigurado, os homens estão pasmos, zombando, espantado com aquele homem totalmente desfigurado. Capítulo 53, olha o que diz o versículo 1. Quem creu em nossa mensagem, a quem for revelado o braço do Senhor? Essa pergunta de Isaías se refere: quem vai crer? Essa é a ideia. Quem vai crer na mensagem desse homem? E quem vai acreditar que o braço do Senhor, que o Senhor está agindo por meio dele? É por isso que para os romanos isso era uma loucura. Um Salvador na cruz. Que Salvador é esse? E aí Isaías diz: quem vai crer nessa mensagem? Quem vai acreditar que o braço do Senhor, que o Senhor está agindo por meio desse homem dilacerado no madeiro? Para os romanos, isso é loucura, esse homem ser salvador, dilacerado no madeiro, e para os judeus também loucura, porque para os judeus, como que o Messias vai estar dilacerado no madeiro? Ele devia estar no trono, com cedro, coroa e veste real. Quem vai crer na mensagem desse homem? Quem vai crer que o braço do Senhor está a favor dele? Versículo 2. Versículo 2 diz: foi desprezado. Se botar eu vou. Esse é o 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, abre aspas. Há muita interpretação: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, no quesito a Cristo como homem no mundo, mas isso aqui se refere a Jesus na cruz, na cruz, na cruz. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, o homem dilacerado, a ponto dos homens verem ele totalmente desfigurado. Ele não tinha beleza que nos atraísse, não tinha nenhuma majestade que a gente olhasse e dizia: uau, não! Nada em sua aparência para o que desejássemos. Embora Jesus, olha o que diz, ele cresceu diante, vamos ler isso aqui? Ele cresceu diante dele ali é Deus Pai. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, o dele ali é Deus Pai. Diante dos homens, Cristo está sendo rejeitado, mas diante do Pai, o Pai está olhando para ele, está assistindo ele. O Pai não desprezou o Filho até então. Diante dos homens rejeitados, diante do Pai aprovado. Diante do Pai ele crescia, o Pai assistia o Filho. Ele não tinha beleza qualquer que nos atraísse, majestade alguma. Os homens rejeitavam ele, nada nele fazia com que nós o desejássemos. Escute isso. Jesus não se vestia com as vestes da realeza. Jesus não se vestia como Herodes. Jesus não se vestia como Pilatos. Jesus não tinha a regalia do palácio. Jesus não tinha nenhuma veste pomposa que os judeus olhassem para ele e dizia: eu acho que ele é o Messias.
Jesus não tinha uma veste nem que os sacerdotes, sim, os sumos sacerdotes, aquela tola sacerdotal, peitoral com as 12 pedras. Os homens rejeitavam ele. Cristo está desfigurado. Ele apareceu em condições humilhantes na cruz. E só reconheceriam e criam em Jesus, iriam crer, pelos olhos da fé. Vou repetir isso, foi falado no estudo. Só iriam compreender que aquele homem dilacerado no madeiro, ensanguentado, desfigurado na cruz do Calvário, só iriam crer que de fato ele era o Messias e estava salvando o homem, não pelos olhos humanos, os humanos, mas pelos olhos da fé. É por isso que Maria Madalena, aquela que ele expulsou 7 espíritos malignos, está lá no pé da cruz, porque ela está vendo ele com os olhos da fé. Esse é o meu Salvador. Maria Madalena está ali, as mulheres seguidoras de Cristo estão ali. João foi o único apóstolo que ficou lá até o final, porque eles estão olhando com os olhos da fé. Estão olhando para ele com os olhos da fé. Mas os homens, sem os olhos da fé, desprezavam. Não tinha aparência alguma que eles desejassem Jesus. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. O homem de tristeza familiarizada com o sofrimento. Cristo era misericordioso, se familiarizava com o sofrimento alheio do outro. Colocava o coração dele na miséria do homem, misericórdia. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Os homens desprezavam Jesus. Os homens rejeitavam Jesus. Isaías previu a rejeição por parte dos homens a Jesus. Jesus não somente, escuta isso, recebeu agressões corporais, mas também recebeu agressões interiores, quando os homens que o rejeitaram, sendo que ele veio para eles. As agressões de Cristo não foi só externa como interna. Aqueles para o qual eles vieram, para o seu povo, os judeus, o rejeitaram, desprezaram. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 23, versículo 37. Mateus capítulo 23, versículo 37, isso se cumpre. Isaías profetizou e isso se cumpriu. Olha o que diz, é Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Desde o Antigo Testamento, Deus levantava profetas em Israel e o povo rejeitava, e agora está rejeitando ele, o profeta dos profetas, o Senhor dos profetas. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus está dizendo: eu vim para vocês, Jerusalém, eu vim para vocês, judeus, mas vocês me rejeitam, como rejeitaram os demais profetas que me antecederam. Os homens rejeitaram Cristo. Que Messias, o que? Esse homem nasceu aqui na vilazinha, Nazaré, num povoado pequeno. Filho de José carpinteiro, filho de Maria. Vimos ele crescer aqui em Nazaré, é da Galileia. Esse Galileu não é o Messias. Desprezaram, rejeitaram. Os fariseus olhavam para ele e diziam apenas como mestre, como rabi, mas certa vez chamaram de louco. Outras vezes o chamaram de endemoniado. E eu repito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele pelo qual os serafins tiram
Os anjos, os anciões tiram coroa de suas cabeças, os serafins cantam entre si, santo, santo, aquele adorado, aquele amável, por toda a eternidade, por toda a beleza que há na eternidade, no mundo está sendo desprezado, no mundo está sendo rejeitado. No mundo os homens estão dizendo, não te queremos. Versículo 4, olha o que diz. Certamente, chega num ponto alto, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Aquele homem dilacerado, aquele homem desfigurado, aquele homem que os homens rejeitam, aquele homem que os judeus não queriam, aquele homem que os zombaram, cuspiram, escarneceram, bateram, humilharam, zombaram, na cruz ele estava pegando as nossas enfermidades. Na cruz ele estava pegando as nossas doenças. Isaías está dizendo que Jesus suportaria as consequências do pecado dos homens. Quais? Dores e sofrimento. Qual é a consequência do pecado? Dor e sofrimento. A consequência do pecado, o homem sente dor e sofre. É por isso que o inferno será um lugar de eterna dor e sofrimento. Consequência do pecado. Na cruz, ele pega as consequências do pecado dos homens. Uau! Na cruz, a dor que nós merecíamos receber, Ele sente no nosso lugar. Irmãos, entenda isso. Na cruz, as enfermidades, as doenças, o sofrimento, Ele está recebendo e sentindo na pele no nosso lugar. Cristo está sentindo na sua própria pele as consequências do pecado, dor e sofrimento. E olha que lindo, na eternidade todas as doenças serão eliminadas. Uma vez que isso foi concluído em benefício da obra de Cristo na cruz. Cristo não só salvou a nossa alma, guarde isso por favor, Cristo salvou também nosso corpo. Cristo pega as doenças, sofrimentos, enfermidades, dores, chagas, e Ele põe nele, Ele sente, Ele padece, Ele sofre, para não só salvar a nossa alma, como salvar o nosso corpo. É por isso que lá não terá enfermidade, é por isso que lá não terá dor, é por isso que lá não terá sofrimento, porque isso é consequência do pecado, e Ele já recebeu todas essas consequências no nosso lugar. Vocês estão entendendo? Embora aqui há dor, embora aqui o homem pode pegar enfermidade, doença, mas em breve, nosso corpo será como o corpo dele, um corpo glorificado. E não teremos enfermidade alguma, não teremos doença alguma, não teremos chaga, doenças, tumor, caroço, câncer, nenhum sofrimento, nenhuma dor nós iremos sofrer na eternidade, num corpo glorificado, porque essa consequência do pecado, Ele recebeu no nosso lugar. Enquanto Cristo recebia a enfermidade, enquanto Cristo pegava as nossas doenças, a gente estava sendo sarado. Cristo salvou até nosso corpo, gente. Breve, a trombeta toca, o céu se rasga. Os corpos que hoje talvez já se tornaram cinzas, vão se materializar em corpo novamente. Vai se unir a alma e será um corpo glorificado, sem doença alguma. Porque Ele pegou todas elas no nosso lugar.
E o final diz: contudo nós considerávamos. Isaías usa o plural aqui, nós, mas ele está se referindo aos judeus, aos homens. Contudo nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e aflito. Isaías está dizendo que os homens, ao olharem para ele, os homens, ao enxergarem, os homens, ao verem, estavam achando que era Deus que estava castigando ele. Os homens estavam achando que era Deus punindo ele. Os homens estavam achando que ele era afligido, porque ele merecia por Deus. Os judeus achavam que Cristo estava punindo ele. Ele está dessa forma porque Deus está punindo. É Deus que está maltratando. Ele merece. Ele é um blasfemo. Versículo 5. Olha o que diz. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Esse versículo, esse texto é a substituição de Jesus. Ele nos substituiu. Olha o que Isaías está dizendo: foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi a dele, ele transgrediu. Quem foi os transgressores? Nós. Mas quem foi transpassado? Ele. Quem merecia ser transpassado? Nós. Mas quem foi transpassado? Ele. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Quem foram os iníquos? Ele? Não. Os iníquos fomos nós. Mas quem foi esmagado? Ele. Ele nos substituiu. Vocês merecem ser transpassados. Vocês merecem ser esmagados. Mas eu vou assumir o lugar de vocês. Eu vou tomar o lugar de vocês. Eu vou substituir vocês. Cristo foi o nosso substituto. Cristo tomou o nosso lugar. Nós merecíamos ser esmagados. Nós merecíamos ser transpassados. E é Ele que padece no nosso lugar. É Ele que bebeu todo o cálice da ira de Deus. O pecado no mundo está se desdobrando cada vez mais. A ira de Deus está subindo. O cálice da ira dele subindo. O cálice da ira dele subindo. E Ele precisa punir o pecado, porque além de ser amor, Ele é justo. E se um Deus que não pune o pecado não é Deus, Ele é injusto. Ele precisa punir o pecado. E ao invés de punir os transgressores, nós, ao invés de transpassar a gente, ao invés de moer a gente, Ele moe o próprio Filho. Ele transpassa o próprio Filho para não nos moer, para não nos esmagar. Há uma frase do pastor José Mabessa que ele diz: o Pai esmagou o Filho em aproximadamente 3 horas para não nos esmagar eternamente. Nós devíamos ao Pai. Estamos em débito com Ele. Todos nasceram pecadores e precisam pagar Deus. Mas quem paga? Quem consegue pagar Deus? Ninguém. Todos nós merecíamos receber um boleto de Deus escrito: morra. O salário do pecado era isso que merecíamos. Estamos em débito com Ele. Como é que paga? Não tem como. Na cruz, os 2 atributos de Deus se beijam. O amor se beija com a justiça, gente. Nós estamos devendo Ele. Não tem como pagar Ele. Se não tem como pagar Ele, a forma de pagar é Ele nos matando, só que Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele diz: eu te amo tanto, Jonatas. Eu te amo tanto, Lais. Eu te amo tanto, Wesley. Eu te amo tanto, Renan. Eu te amo tanto, Mainá. Giovanni, eu te amo tanto que eu não sou capaz de te cobrar.
Eu sei o que eu vou fazer. A sua dívida eu pago para mim mesmo. Na cruz, Jesus está pagando para o Pai. É Deus pagando para Ele mesmo a nossa dívida. Jesus nunca ficou endividado com o Pai. Jesus não tem dívida, nós fomos o endividado. O Pai paga uma dívida na pessoa de Cristo, para Ele mesmo, sem nunca ter tido dívida alguma. Ele nos substituiu. Eu te amei tanto que eu não fui capaz de te cobrar. Cobrei o meu filho. Ele pagou para mim. Ele nos substituiu. Foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Oh, irmãos. Oh, irmãos. Você tem noção do que é isso? Você tem ideia do que é isso, irmãos? A gente que merecia ser esmagado e Cristo está sendo esmagado. Cristo está sentindo na pele o efeito do pecado. Ele se fez pecado. Todas as consequências do pecado, Cristo está sentindo na pele. Na pele ele está sentindo o pecado no corpo. E agora o Pai esmaga ele. A ira do Pai. Ele absorve sobre ele como uma esponja toda a ira do Pai. A ira que merecia cair pelos transgressores, cai no Filho. Ele substituiu a gente. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Enquanto ele era castigado, ele nos dava paz com Deus. Todos os homens são inimigos de Deus, se tornaram inimigos de Deus. Cristo na cruz, escuta isso, é o escândalo da cruz. Cristo na cruz se tornou o inimigo do Pai. O Pai pune ele, e ao puni-lo, a inimizade que a gente tinha com o Pai, ele nos deu paz para com Deus. Meu Deus do céu, irmãos. Cristo recebe a punição para nos dar a amizade com o Pai, paz com Deus. Na cruz Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo se torna um malfeitor, um pecador, a ponto do Pai o desamparar. A ponto do Pai colocar toda a sua ira, satisfazer sua justiça no Filho, punindo. Cristo, você vai ver ao longo das Escrituras, sempre chamou Deus de Pai. E nunca chamou Deus de Deus. Na cruz ele chama Deus não de Pai, mas de Deus. Ele está sendo separado do Pai. Para quê? Para que os homens, nós, pudéssemos chamá-lo de Pai. A inimizade que havia entre nós, enquanto Cristo era punido, enquanto Cristo era castigado, nós recebemos paz com Deus. É por isso que hoje nós podemos chamá-lo de Abba, de papai, de paizinho. É por isso que hoje nós podemos entrar na sala do trono e se apresentar diante dele, pois a inimizade acabou porque Cristo nos reconciliou, nos deu paz para com Deus. Estava sobre ele, enquanto ele era castigado, nós recebemos paz. Pelas suas feridas fomos sarados. Olha o que diz o versículo 6 e a gente encerra. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E aí é o contraste do versículo. Ele fala quem somos e agora vai falar o que Cristo fez. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21.
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos diante do Pai justo. Diante do Pai nós somos justos, porque o Filho se tornou pecador no nosso lugar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, vivendo para si e por si. Todos nós estávamos se desviando pelo caminho, sem direção, sem rumo, vivendo a nossa própria vida. Isaías está dizendo que todos nós desviamos, todos nós caminhamos pelo nosso próprio caminho, todos nós. O pecado nos desviou. O homem não sabe mais quem é o Criador. O homem não sabe quem é mais Deus. O homem está andando pelo seu próprio caminho. Aí Isaías entra nesse contraste do versículo, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. A ideia de Isaías ele mostra como os homens estão e ele mostra o que os homens deveriam merecer. Os homens mereciam o que Cristo recebeu por estarem desviados, mas Cristo pegou todas as nossas iniquidades. O Pai fez cair sobre o próprio Filho todas as nossas iniquidades. Irmão, o escândalo da cruz é tudo aquilo que nos tornamos no pecado. Cristo se tornou na cruz, irmãos. Cristo se tornou verme, Cristo se tornou desviado, Cristo se tornou pecado. Para Ele olhar para o Alex, para Ele olhar para você e dizer, você se torna o que eu sou, justo. Diante do Pai na eternidade, a obra foi consumada. Ele fez cair a iniquidade de todos em Cristo. Ao olharmos para a cruz de Cristo, lá está a nossa vitória. Ao olharmos para a cruz de Cristo, lá está o maior triunfo da história humana. Ao olharmos para a cruz de Cristo, lá está a salvação de que todos os homens precisam. Ao olharmos para a cruz de Cristo, é de lá que emana toda a bênção de Deus que recebemos. Ao olharmos para a cruz de Cristo, é de lá que enquanto o sangue daquele homem escorria naquele madeiro, era o sangue que nos purificava, era o sangue que nos lavava. Cristo não foi pego de surpresa. Não. Ele foi deliberadamente para a cruz. Ele foi voluntariamente para a cruz. O que prendia Jesus na cruz era Ele ver a gente. Ele olhava para a gente e continuava. Ele olhava para a gente e continuava. Ele via, Ele vou continuar. Porque na eternidade eu já te vi em mim. Na eternidade você é meu. Eu já te vi na eternidade. Diante dessa mensagem, diante dessa profecia de Isaías, diante da cruz de Cristo, lá está tudo que recebemos dele. Não há mais nada do que fazer para sermos salvos. Cristo já fez tudo. Há uma frase que eu acho muito poderosa que diz, não acrescente suor humano naquilo que valeu o sangue de Cristo. Todas as gotas de suor humano do universo em todo não vale uma gota do sangue de Cristo, porque todo esforço humano para ser salvo vem de um procedimento pecaminoso, mas o sangue de Cristo foi um sangue de um cordeiro sem defeito, sem mancha. Por isso Ele é o único que pode nos salvar e nos salvou. Que hoje o Espírito faça os nossos olhos se abrirem e contemplarmos aquele homem há 2000 anos atrás no madeiro, que hoje possamos tocar naquela cruz. E hoje possamos ter transcendência na alma, no Espírito. E possamos vê-lo pelos olhos da fé e dizer, obrigado, Jesus. Obrigado porque através das suas feridas eu fui sarado, através das suas chagas eu estou curado. O Senhor pegou o que eu merecia, o Senhor recebeu o que eu merecia. Ele nos substituiu. Lá foi erguida a bandeira
da vitória da igreja. Nunca mais seremos separados do Pai, porque um dia Cristo foi separado dele. Nunca mais seremos punidos pelo Pai, porque Jesus foi punido no nosso lugar. Nunca mais receberemos condenação, porque Cristo foi condenado no nosso lugar. Nunca mais receberemos maldição da lei, maldição alguma, porque Ele se tornou maldito no nosso lugar. Esse é o Evangelho, essa é a cruz de Cristo. Esse é o sofrimento que Ele sofreu, porque Ele nos via. Você pode ficar em pé celebrando ao Senhor, exaltando a Ele. Nós encerramos aqui. Semana que vem iremos dar continuidade a essa exposição de Isaías. Paramos no versículo 6 e a gente continua na semana que vem. Que o Espírito Santo fale melhor e comunique melhor essas verdades em nós. Foi de lá que veio a nossa salvação. Foi de lá. A obra foi consumada. E o que é lindo é que o cristianismo não acaba na cruz, começa a partir da cruz. O que Ele fez na cruz foi nos dar uma nova vida. E agora começou uma nova vida em nós, por meio de Cristo. Que o Espírito comunique melhor essas verdades em nós, sabendo que Ele nos substituiu, que Ele tomou o nosso lugar. Amém? Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana repleta pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Viva com a sua família em paz, desfrute da graça de Deus que Ele tem derramado sobre nós. Nós amamos vocês, amamos muito vocês. Seja sal e luz aonde você estiver. Seja Cristo nesse mundo. João disse que nós somos como Ele é neste mundo. Você é sal, você é luz. Como Ele é, nós somos nesse mundo. Representante dEle, mão dEle, boca dEle, pés dEle. Nós somos como Cristo para esse mundo. Que tenhamos uma semana agraciada, favorecida pelo nosso Pai. Que Deus abençoe. Foi uma alegria tê-los todos aqui, no nome de Jesus. Amém. Está terminado. Que Deus abençoe.